dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Leonardo Barreto. Você me conhece já aqui do Capital Político e hoje eu tenho a oportunidade de bater esse papo com o João Rummel. A gente reeditando essa nossa parceria, essa nossa conversa sobre o desenvolvimento do sistema político brasileiro. João, um prazer estar aqui conversando com você de novo. Um prazer de novo para a gente trocar ideias aqui e analisar essa situação que cada dia muda, cada dia tem uma conjuntura nova. Então, João, o bom dessa nossa conversa é o seguinte, a gente sabe como é que ela começa, mas não sabe como é que ela termina, né? Eu queria te colocar um novo modelo de análise aí desse cenário base, né, do Brasil e testar isso com você, para saber se isso está indo de acordo com o que você está olhando ou não. A gente teve todo esse episódio dos combates no Rio de Janeiro e pela primeira vez você tem a união dos governadores de direita, né, no mesmo lugar, com a mesma agenda, mas com uma diferença, sem o Bolsonaro. Né? A pergunta que eu te falo é o seguinte, será que isso é o sinal de que a gente está caminhando para uma polarização 2.0? E aí eu vou explicar. A polarização 1.0 era uma polarização entre esquerda e direita, mas muito personificada, né, no Lula e no Bolsonaro. Agora o Bolsonaro está fora. Será que a gente está caminhando para uma polarização mais institucionalizada, mais em torno de pauta, mesmo que o Lula ainda personifique a esquerda? Será que agora ele vai ter que debater com agendas e não com um personagem? E se for por aí, que tipo de cenário estratégico novo você abre para ele? olha só, as nossas conversas aqui, tá certo? Eu sempre coloquei para você que existe o segmento da sociedade que não quer a polarização. E ela vem se consolidando. Olha só, vamos olhar para um cenário que a gente a gente já vem colocando isso há algum tempo, olha só. O Lula, ele radicalizou para ganhar o voto em cima do Bolsonaro, mas ele isolou o Bolsonaro. O Centrão percebeu que o Lula é uma pessoa difícil e a sociedade não quer a esquerda, e ele estava buscando soluções, tá certo? E que cada dia mais o bolsonarismo, tá certo, perde a importância pela importância de ganhar. Não estou falando que ele não é mais relevante, cinicamente relevante. Mas eu acho que esse vai ser um problema sério. Tá certo? E isso é uma coisa que está acontecendo no mundo. Vai para lá, vai para cá, vai esticar daqui, ganha-se dali, tá certo? Ganha-se a Argentina, perde-se Nova York. Tá certo? É uma situação, tá certo, que você olha que as pessoas vão tentando achar um meio termo do processo. E eu acho que é o que está caminhando para o Brasil. O que eu acho desse momento, e que quando você coloca o tema da segurança pública, está começando que as pessoas estão começando a se manifestar, independente de as pessoas quererem que a sociedade goste das suas opiniões. E é muito curioso, João, o seguinte, que quando acontece aquele combate ali no Rio, assim, primeiro o Lula demora uma eternidade para falar sobre o tema, né? Acho que, se eu não me engano, entre 24 e 36 horas até ele tuitar, não é? Ou, enfim, colocar nas redes sociais a posição do governo, dele. E foi uma posição muito cautelosa, né? Inclusive oferecendo, num primeiro momento, apoio ao Cláudio Castro. Então ali, pelo menos na minha leitura, deu para ver claramente a mão do Sidônio dizendo assim, olha, existe um eleitor conservador que a gente precisa, do qual a gente precisa para se reeleger, e a gente tem que navegar com muito cuidado, né, nessa questão para a gente não criar uma celeuma com isso. E aquela história, eu acho que quando você... Por isso que eu estou falando de polarização 2.0, porque quando você estava com o Bolsonaro ele tinha uma rejeição tão grande que te dava, ou dava uma liberdade para ele de fazer, do Lula, né, de fazer o que quisesse. E agora, sem o Bolsonaro, acho que esse espaço de errar, ele diminui, porque agora ele está confrontando uma pauta que é, sei lá, 60% da população, 65% da população. Então, assim, acho que a primeira reação do Lula
chancela essa leitura. Mas já no final da semana, aí eu não sei se com... Final de semana não, isso foi ontem, né? Terça-feira, dia 4. Já na terça, aí eu não sei se foi com autorização do Sidônio, sem autorização do Sidônio, aí ele já radicaliza, né? Aí ele já diz assim, não, a gente vai ter uma apuração independente, não sei se coincidência ou não, no mesmo momento que o TSE diz que vai caçar, começa a ameaçar caçar o mandato do Cláudio Castro. Então, é interessante porque eu vejo o governo um pouco perdido aí, tentando entender em que lugar que ele está tateando, mudando de posição ao longo dessa crise. E, de certa maneira, se o governo mantiver uma ideia de continuar inclinando para a esquerda, e a ida, por exemplo, do Boulos para o ministério, né, aquela reforma ministerial colocando petistas em lugares chaves, de certa maneira é um pouco paradoxal, né, considerando que a sociedade ela é conservadora e agora você não tem o Bolsonaro para capitalizar as rejeições. Eu posso tentar fazer uma retrospectiva para você? É o seguinte, olha só. Toda a nossa discussão ao longo do tempo, desde as eleições do ano passado, a gente vem criando fatos. Vamos colocar o primeiro fato. A partir das eleições, tá certo? O Lula percebeu que ele foi o 7º partido que fez vereador. Então, qual o fato? Ele não transfere voto para as eleições proporcionais. Segundo fato, quem sustenta os partidos? Fundo partidário. Qual é o recurso, qual é o ativo do fundo partidário? Deputado federal. Voto para deputado federal. Se eu não transfiro, eu não vou ter maioria. Se eu não tenho maioria, eu não tenho capacidade para isso. Ele startou o processo eleitoral, perfeito? Quando ele starta o processo eleitoral, ele bota comigo ou semigo. Tá certo? Comigo ou semigo. Tá legal? O que acontece com isso? Então, ele tenta fazer uma reforma ministerial. Não consegue, que está todo mundo preocupado com a transferência de voto e a identificação. E as pessoas que estão na proporcional começam a se afastar do radicalismo, porque o eleitor dele não quer radicalismo. Então não tem reforma ministerial e ninguém dá grandes apoios ao Bolsonaro. E o processo vai caminhando dentro disso. Ele vai se definhando porque ele não consegue um discurso, nenhuma identidade, até o Eduardo dar a chance para ele se popularizar, criar o tarifaço e ele tentar crescer nisso. Mas ele não consegue trazer os partidos de centro e centro-direita para o lado dele. Olha só, nós já estamos há 11 meses das eleições, ele já fazendo campanha e não tem nenhum partido falando estou com o Lula. A partir desse momento, as pessoas estão olhando o quê? Pesquisa. As pessoas estão olhando o que a sociedade quer. E essa ação ela é muito interessante. Porque é o seguinte, olha só. Primeiro foi uma operação interessante. Teve alguma bala perdida? Aparentemente... Nenhuma. Nenhuma. Tá certo? Teve um desgaste para o setor? Enorme. Tá certo? Mostrou que a polícia é inteligente, capacitada e quando quer. Outra coisa, está caracterizando o papel da esquerda. Porque o governo Lula pode ter demorado, mas pediu 1 minuto de silêncio, a esquerda mandou homenagem, botou manifesto na rua, com apoio da sociedade. O mais interessante é que na pesquisa é o seguinte, quanto mais próxima do morro, maior a adesão e a aprovação do plano. Quanto mais longe, quanto mais abastada a sociedade intelectual, contrária. É isso que a sociedade quer. As redes sociais vão denunciar isso. E aí é o seguinte, o Lula, quando ele toma essa decisão, ele toma para atender quem? O voto ou quem está ainda apoiando ele, que está no ouvido dele, tentando mostrar que ele ainda vai influenciar a sociedade. Esse é o problema que a gente tem para as eleições. Tá certo? Agora, na minha opinião, quando você coloca que tem esse 2.0, tá certo? O problema é o seguinte, tem que ter uma polarização na política, concorda? Quem é que vai ser o outro lado? Não é mais o Bolsonaro. Quem vai ser? Tem um vazio. Como é que vai ser ocupado esse vazio? Aí sim, eu falaria que é o seguinte, para interlocutar teses, tá certo? Tem que ter um ponto focal.
qual vai ser a tese e quem vai colocar esse ponto focal para ter essa divergência com a esquerda? Essa é o coloco, tá demorando. E isso é tão importante, porque se a gente pega as pesquisas ao longo do ano, né, tanto a de aprovação quanto de avaliação, a gente percebe que ali, mais ou menos em meados de maio, né, o presidente Lula está completamente na lona, né, com a Folha chegou a dar 24% de ótimo e bom, o que é substituição na certa, né? Assim, ele não ganha reeleição. Aliás, a ideia de reeleição, ela passa aí, pelo menos, você ter 35 de ótimo e bom, está com 38 hoje, né? Agora, o que reativa o Lula? A polarização vinda com as tarifas, né? Você tem toda a tarifa, Donald Trump, soberania, toda essa história, você recria o Eduardo Bolsonaro, né, aquela história toda, você recria o processo de polarização e o Lula se alimenta, né? Se alimenta. Então deve estar um desespero danado, né? Não perceber um Bolsonaro ali do outro lado, né? Porque isso vai pegar aquele conservador light, vamos dizer assim, né, que votou com Lula porque detestava mais o Bolsonaro, e se ele conseguir alguém que trabalhe essa agenda, talvez então uma figura menos polarizada, aí a gente pode até questionar se o Tarcísio seria o melhor perfil mesmo para essa situação, se seria um outro que não está dentro dessa arena, você vai tirar o combustível do presidente Lula. Aí a outra alternativa que ele tinha, então, que ele teria, seria caminhar para o centro, né? Tentar ele se tornar uma alternativa mais conservadora light, né? Ou mais próxima. Porque assim, a esquerda ele tem. Não vai aparecer outro cara da esquerda. Então ele teria o incentivo para migrar para o centro ou para a direita. Né? Assim, estrategicamente é possível. Né? É possível. Talvez tivesse que achar um outro Geraldo Alckmin, né? Para dar um novo verniz, né? de centrismo na sua candidatura e atrair partidos. Só que o que ele está fazendo é o oposto. E é um pouco irracional olhando sob esse prisma, porque ele está indo cada vez mais para a esquerda. Né? E talvez seja um dos motivos seja o que você falou. Não tem gente do centro disponível. Né? Então, mas olha só, vamos complementar a operação e vamos olhar o que aconteceu no Congresso? Olha só, ontem o Congresso teve um grande acordão de interesse que vai chegar na discussão da política 2.0. Olha só, os parlamentares precisavam que as emendas sejam pagas no primeiro semestre. Precisava do cronograma de emendas na LDO. Para aprovar a LDO, o governo precisava ter perspectiva de atingir o centro da meta. Para isso, ele tinha que ter, pelo menos, perspectiva de receita. Foi feito um grande acordo, onde, dentro desse acordo, acomodou outros interesses, setor elétrico, uma coisa daqui, outra dali, e aprovou. Essa semana que vem, na outra semana, nada de perspectiva. Depois vai ser LOA. E o ano que vem vai ser eleição. Então é o seguinte, o palanque está posto. O que está definindo agora, na minha opinião, em termos, é o que vai ser discutido e quem vão ser as pessoas. Porque o pessoal foi para foi agora, de fato, para as eleições e qual é o debate. O problema é que existe um vazio. Um lado está caracterizado da esquerda, que é o Lula. Quem vai ser do outro lado? E pelo que eu estou vendo, dificilmente, mesmo as pessoas achando que existe a possibilidade do Lula ganhar, as pessoas estão com dificuldade de tirar foto com ele. Pois é, aí até fazendo uma crítica a essa comunidade de analistas, né? Eu vi há 2 semanas gente de banco importante, assim, o Lula vai ser eleito, acabou. Eu acho que existe uma espécie assim, de uma leitura de reeleição inercial.
né? O pessoal vai assim, vai ser por quê? Porque é o Lula, né? Porque a economia tá bombando. Mas olha, acho que tem uma coisa que a eleição que os Estados Unidos trouxe, essa é uma segunda questão que eu queria trazer para você, né, nesse nosso debate, é que uma coisa é o número da economia, outra coisa é a sensação que a economia gera nas pessoas, né? Eu levantei, João, 15 indicadores de sensação econômica, feita por vários institutos de pesquisa. Às vezes até com as perguntas repetidas, mas coloquei lá, né? Do tipo de coisa assim, a economia vai melhorar, qual é a sua sensação em relação aos preços, esse tipo de coisa. Das 15, 13 eram negativas. As pessoas avaliando o governo mais negativamente, isso falando só de economia, do que positivamente. Acho que tinha uma positiva que era a variável de otimismo, né? Daqui a 12 meses vai melhorar, então assim, você tinha uma variável, mas quase empatada, e tinha uma outra que empatava, que era em relação à própria situação financeira, né? Assim, quem acha que piorou, melhorou nesse último governo, aí o pessoal fala assim, não, estou na mesma. Ao mesmo tempo, a CNC ela publicou uma pesquisa em meados de setembro, que pouca gente prestou atenção, mostrando que o número de famílias endividadas e de famílias inadimplentes bateu recorde. A gente tem quase 30% das famílias sem condições de pagar alguma conta, né, na condição de inadimplente, e sem condição de refinanciar com essa taxa de juros que a gente tem. Então, será que está tendo a formação de uma combinação aí de uma tabelinha entre bolso e vida, né? Bolso do ponto de vista da inadimplência dos juros e vida do ponto de vista da segurança, que pode culminar numa agenda anti-Lula significativa para o ano que vem? Olha só, eu além disso, eu acho que sim. Olha só, eu vejo os mercados agrícolas o seguinte, o preço da soja, do milho no mercado mundial está crescendo. Tá certo? Então, aquela perspectiva de possibilidade da carne barata, no ano que vem pode ter uma outra crise. Uma outra crise numa situação um pouco mais diferente, que já é no ano eleitoral. Eu acho que a questão... E com a taxa de juros já lá no alto, né? E as taxas de juros lá no alto. Tá certo? Então, eu acho que a perspectiva das pessoas da diminuição da atividade econômica para baixar a taxa de juros, já que o governo não para de injetar dinheiro na economia, tá certo? Vai ter consequências e é capaz de estourar o ano que vem. Tá certo? E isso vai sentir um reflexo muito ruim. Mas eu acho que, além desse aspecto, tem uma coisa que é o seguinte: hoje a sociedade ela é diferente de alguns anos atrás. Porque tudo bem, tem televisão, tem jornal, mas o grande comunicador que leva informação, que leva a sensação para as pessoas, é as redes sociais. E as redes sociais têm uma característica, na minha opinião, diferente do jornal. O jornal está lá. Eu leio ou não. Mas a informação, pelo menos o título, eu vou passar a mensagem. Nas redes sociais, aquilo que eu não quero não chega para mim. Entendi. Então é o seguinte, o grande problema que a gente tem hoje é que esse radicalismo foi criado nos últimos anos entre Lula e Bolsonaro, entre direita e esquerda, está isolando grande parte da sociedade para o centro. E esse centro é que vai definir, esse centro que quer segurança, esse centro que quer estabilidade, esse centro que não quer o populismo. Olha só, na minha opinião hoje, tá certo? Existem dois tipos de populismo. Aquele que promete o sonho, e aquele que fala o que eu, de vez em quando, tenho vontade de falar e não consigo falar. Existe uma repressão sobre falar. São dois populismos diferentes. E o que eu estou acreditando e o que eu estou percebendo com as pessoas é que estes dois tipos de populismo está cansando. Ou eu não preciso de uma pessoa que fale por mim, eu posso falar. Outra coisa, eu já percebi que ninguém vai me dar nada, eu tenho que fazer.
E isto vai começar, no Brasil, isso está ficando cada dia mais claro pelas redes sociais. E que isso vai ser um fator de debate muito grande, porque para quebrar essas barreiras do dedo que negou, o dedo vai ter que aceitar. E como é que isso vai ter que ocorrer durante as eleições? A pergunta que eu faço é a seguinte: o Lula e o Bolsonaro já têm um nível de rejeição significativo. O candidato da direita que entrar vai ter esse nível de rejeição? Vai ter tempo para criar essa rejeição? Então é o seguinte, o momento é que a gente vê. Qual vai ser o momento que vai sair esse ponto focal? É no mês de novembro, no mês de dezembro, janeiro? Em abril? Abril? A gente não sabe. A gente não sabe. Tá certo? Porque tem um outro contexto, viu, Leonardo, que a gente precisa colocar é o seguinte: a política mudou. A pergunta que eu faço hoje para você é o seguinte: nas eleições proporcionais que geram a capacidade de articulação que gera a política, tá certo? Ela está mudando. Hoje se fala que tem 14 centros ou partidos ou federações que recebem recursos do fundo partidário. Estão falando que tem 8 a partir de 2027. Se é 8, começa a modificar o cenário da formação da parte legislativa dos estados. A pergunta que eu faço para você: o presidente que assumir vai ter uma posição forte de legislativo com essas emendas e a forma da distribuição das emendas? Não. Então, como é que vai pensar isso? A sociedade vai entender isso ou só nós, analistas, que vamos analisar e ver a perspectiva? Eu acho que não. Essa vai ser uma discussão que vai começar a aparecer. Porque ela já está sendo internalizada, ela está saindo do governo federal, já está indo para os estaduais, daqui um dia vão estar nos municípios. E que é uma outra coisa que vai se discutir em relação a este processo e a sensação. Então, é um momento novo, e eu acho que, por mais que eu quero falar, eu estou olhando ao presidente, mas eu estou olhando um outro ponto na proporcional. Vai ter aquele negócio que eu tenho que mudar, que todo mundo... Ou vai ter uma profissionalização, vai ter uma manutenção. Qual vai ser o nível de renovação dos legislativos? Como é que vai ser isso? A manutenção de mais gente é profissionalização ou não? Como é que vai ser isso numa relação de pessoas mais especializadas em negociar? Vai ser melhor ou vai ser ruim? Qual vai ser a perspectiva desse debate sobre temas que você provocou? Nós vamos discutir o tamanho do Estado? Nós vamos discutir a eficiência do Estado? Nós vamos discutir a segurança pública? Nós vamos discutir a saúde? Nós vamos discutir a nossa defesa? Isso é muito curioso, porque se a gente olhar para essa ideia de polarização 2.0 em torno de agendas e não de personagens, aí você começa a entrar em política pública. É aquela história, é o cara endividado sem ter capacidade de refinanciar sua dívida, aprendendo da pior maneira por que o governo deveria ser responsável do ponto de vista fiscal. Que aí ele teria dinheiro à disposição, não é, para conseguir sair do sufoco. E hoje ele não tem por quê? Porque o governo capta todo o dinheiro que existe, né, para crédito, para empréstimo, para ele pagar suas contas. Então, assim, ele vai entender isso e vai colocar isso no voto dele, né? É um processo de aprendizagem coletiva que a gente vai tendo pelo bem ou pelo mal, né? Assim, pelo amor ou pela dor. E aí, claramente, a gente tem uma parte da população, um terço da população que está sofrendo. Aí o cara pensa assim, tá endividado porque fez uma má gestão? Não, tá endividado porque muitas vezes ganha mal, não tem crédito. O governo cria uma situação horrorosa. Ou o governo botou muito crédito na mão dele, com o juro alto. Estimulou ele a gastar. Exatamente. E agora... Muitas vezes esse cara tá até pensando, não, ano que vem vai ter outro desenrola. Né? E talvez o governo tenha que fazer uma coisa dessa mesmo para conseguir sobreviver. Mas isso é importante, João, e eu queria concluir aqui da minha parte dizendo o seguinte: a gente tem que questionar essa coisa inercial da reeleição, essa reeleição inercial que vários dos nossos colegas estão defendendo, né? Única e exclusivamente porque eles não conseguem ver um outro candidato.
ou única e exclusivamente porque eles se baseiam numa perspicácia, né, numa inteligência que o Lula tem e que ele é um cara que nunca vai deixar ninguém crescer à sombra dele. E eles não percebem um mandamento importante, que é o fato do Sol ter nascido todos os dias, né, de não sei quantos milhões de anos para cá, não significa que ele vai nascer amanhã. Eu, só concluindo o que você está colocando, nesse aspecto, eu vou colocar uma coisa para você. As pessoas estão olhando o que elas pensam. Então, parando de olhar o resultado de pesquisa, que é o seguinte: a quantidade de pessoas indecisas que não querem nem cá nem lá, tá certo? E que impede o crescimento abusivo que dá a maioria para qualquer pessoa, é claro nas pesquisas. E esse pessoal é que vai definir as eleições. Só para dar um número, eu acho que a última estimativa que saiu foi lulistas, né? Aí tanto faz leais ou simpatizantes, né? 29%. Direitistas, né? Aí tanto faz bolsonaristas, 33%. E aí o restante é o pessoal que não se identifica com nenhum polo nem com outro, né? Então, esse é o pessoal. A discussão é o seguinte: como é que esses caras, na hora da interação deles, é que vai definir, doutor? É o swing vote, né? Entendeu? Então, é isso que eu estou falando. E essa política, essa polarização 2.0 é em cima deste público. Como é que esse público vai se posicionar da agora para frente? E fala uma coisa: eu acredito que esses números hoje de lulistas, direitistas, esquerdistas, tende a diminuir e ir mais para esse bolsão de indefinição da agora para frente, em função desta polarização e da indefinição do que eles querem para frente, da dificuldade que vem por aí. Tá bom, João. Obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Mais uma vez, estamos aqui e temos que fazer isso com maior frequência. Isso aí. Valeu, João. Valeu.